o que eu tava percebendo era justamente isso, Minhoca, eu tô querendo que o ele negócio aceite. é tão curioso, velho. O tempo do Brasil tá tão maluco que o que Cássio falou ali vale para até hoje de tarde, hoje no fim, do meio para o fim da tarde. Porque desde ali, momento em que o TSE reconhece, anuncia oficialmente a eleição de Lula, a reeleição de Lula para esse terceiro mandato inédito aí, Bolsonaro, né, resolveu adotar o lockdown. Finalmente, né, depois de tantos anos, ele resolveu adotar o lockdown no que é o primeiro efeito direto da eleição de Lula. Foi calar a boca de Bolsonaro Celso, por tanto tempo, velho. A gente, desde que esse homem foi eleito, desde antes, né? A gente nunca tinha visto ele ficar calado por tanto tempo. E aí eu incluo, para além do alívio, né, oficial da eleição de Lula, maestro, ao que você falou do clima de leveza, vai aí também a ausência de Bolsonaro desse cenário, né? é melhor. Dos 2 dias que a gente viveu. Poucas vezes ele ficou em silêncio nesses 4 anos. A gente até falou alguns agora, pô, 24 horas que ele não estava. Não tem nenhuma merda repercutindo. Nenhum absurdo sendo repercutido. Porque era mais ou menos isso. Ele abria a boca, falava um absurdo, todo mundo achava um absurdo, ou quase todo mundo, e uma parcela conseguia relativizar aquilo e virava uma polêmica do dia durante 2 dias. Era um ciclo infinito. É quase como tática para sempre. É uma tática de bem nesse negócio para você se manter em evidência o tempo todo, né? E a gente caiu nesses 4 anos. Porque é foda também você ficar em silêncio com o absurdo. De vez em quando ele não falava, acho que faltava ideia assim, e eram dias ok. Mas eu só queria deixar registrado que eu estou torcendo para ele aceitar o resultado. Porque eu não tenho interesse de mandar um presidente da República tomar no cu, pô. Lembra? Assim, isso não é muito do meu interesse falar um negócio desse. Isso só vale se ele não aceitar, porque se ele não aceitar, ele vira uma figura antidemocrática, vira uma outra coisa. Pronto, ele perde o respeito pelo cargo dele. Ele é respeitando o cargo dele, eu estou respeitando ele. Na hora que ele diz respeitar o cargo dele, aí sim está valendo. Eu acho então que a gente pode até trazer o nosso programa oficialmente para a pauta quente, né? Para a pauta do dia. Porque o que o maestro trouxe é algo que a gente vai tratar como o primeiro assunto do nosso debate. Fred, por favor, fala aí antes de eu apresentar. Não, é isso mesmo, Celso. Eu estou esperando você apresentar, só estou pedindo a vez. Pronto, beleza, tranquilo. Então já vou passar a bola aí para você distribuir. Que é o seguinte, como eu falei, como o maestro também passou rapidamente o olhar, finalmente Bolsonaro veio a público, né, para fazer um depoimento lido, curto e ambíguo, sobretudo medíocre, como tudo que diz respeito a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Medíocre na essência ali. Né? Um negócio que fala muita coisa e fala nada ao mesmo tempo. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo, Fred, o sintoma dos desdobramentos da eleição de Lula, da confirmação da eleição de Lula. O que é que a gente viu? Vou apresentar os fatos até a minha leitura dos fatos até aqui para deixar você seguir, Fred. O que é que a gente viu? A gente viu uma movimentação coordenada, depois a gente já descobriu outra vez da galera que acompanha a política internacional que houve uma ação coordenada das principais lideranças globais, né, num movimento geopolítico coordenado, para que se reconhecesse o resultado da vitória de Lula de forma muito rápida. Tanto que Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, em 40 minutos já tinha reconhecido, destacando em seu depoimento que se tratava de eleições lisas, né, com lisura ali. E houve Olaf Scholz da Alemanha, Inglaterra veio China, veio Rússia. Então, houve uma cadeia coordenada ali de depoimentos que valida aquela eleição de Lula, que já anunciava um princípio de baderna. Já estava acontecendo balbúrdia aí paralelamente, mas o fato é que, com o desembarque e o reconhecimento de atores como Arthur Lira, como Pacheco, né, o Supremo, todo mundo reconhecendo, se esvaiu ali, o Centrão também se esvai a musculatura política eleitoral de Jair Bolsonaro e resta ele ali
O núcleo duro, a galera mais próxima a ele, que é quem vai dar sustentação e permanência ali ao bolsonarismo. E aí, Fred, voltando para o discurso de hoje, o que é que eu vi? Foi um discurso ambíguo, por quê? Porque não resta outra coisa a Bolsonaro a não ser aceitar, mas ele também precisava manter o discurso para o seu núcleo duro. Por isso que tem que ser ambíguo, por isso que tem que continuar nessa fuleiragem, nessa mediocridade que resume o governo Bolsonaro, Fred. Celso, algo que se falou muito, né, nessas eleições foi muito sobre, na política não existe espaço vazio, né? Se há um espaço vazio, rapidamente alguém preenche. E não há a menor dúvida que o silêncio de Bolsonaro, ele, não sei se foi espontâneo, não sei se foi estratégico, não sei exatamente o que foi, tá? Mas ele permitiu que todo o desdobramento das primeiras 24 horas preenchesse o espaço que ele poderia ocupar. Todo o desdobramento. Sentiu demais, pô. Desde os pontos que você falou, do rápido e global reconhecimento e apoio a Lula, e você vai aí com países como Rússia, Ucrânia, Israel, não derrubou qualquer apoio fronteira. a Lula e ao pleito, é muito importante. Sim, exatamente. Todo Apoio mundo ressaltou mesmo o pleito, né? Isso, então você teve toda a comunidade internacional, sem exceção, reconhecendo a vitória, saudando o novo presidente, Macron mostrando gravação. O áudio, Fred, deu uma piorada. Eu acho que o áudio deu uma abafada. Eu acho que é o fone que desplugou. Tá com um cara que desplugou o fone. Ok, tá. Melhorou? Não. Tá captando muito distante. Eu acho que tu deve estar recebendo uma ligação, não? Vê se o fone desplugou aí. Tira o fone e coloca no... Porque ficou basicamente sem volume. Foi pro volume 2. Acho que agora voltou pelo barulho. Voltou? Voltou. Então é isso. Todo o apoio internacional veio, seja formal, seja informal, né? Você vê Macron mostrando intimidade com Lula na conversa. Então, assim, já mostra que não há nenhum espaço fora do país para se aceitar qualquer outra coisa que não seja, né, a confirmação e a posse de Lula sem nenhum transtorno. Só que dentro do Brasil também aconteceu isso. E você já citou dois nomes importantes, né, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sendo que Arthur Lira, né, informações que foram trazidas, né, por quem acompanha de perto os bastidores, diz que Bolsonaro sentiu a rápida ação de Arthur Lira, né, de reconhecimento, e depois que Arthur Lira fez, o Centrão todo entendeu o recado, tá? E você teve, por exemplo, Ciro Nogueira, de dentro do governo, da Casa Civil, antes mesmo desse pronunciamento dele hoje, ele já tinha iniciado a conversa para a transição. Você teve Mourão ligando para Alckmin, se o presidente não ligou, o vice ligou, né, reconhecendo. Então, assim, qualquer possibilidade de Bolsonaro pensar em um golpe de Estado, porque não existe outra palavra, é um golpe de Estado, ela se reduziu ao núcleo, não é o núcleo duro, não, é o núcleo familiar, basicamente. O núcleo familiar com os asseclas mais próximos, né? Um terceiro escalão do Exército, os aposentados lá do Exército que ele vai carregando, porque é o que restou, né? E talvez, né, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que se tornou um personagem bem participativo nessa construção do golpe de Estado. Sim. Nos últimos que tem uma folha corrida impressionante. Exatamente. O funcionário de um posto de gasolina ali nos anos 2000, na porrada, porque o cara se recusou a lavar a viatura dele. Bonzinho. Exatamente, o carro dele. E que começou a aparecer então, pela manhã, né? No domingo. Isso. Exatamente. Então, Celso, o silêncio do Bolsonaro custou para ele. Tá? Mas né, seguidores, né, de uma massa de manobra assim. Claro que ali no meio tem gente que está recebendo dinheiro, tem gente que está patrocinada, tem gente mal intencionada,
E tem, assim, uma massa de zumbis de WhatsApp, assim, pessoas mais velhas, que me assustam, que me despertam um pouco de pavor, de pena, não consigo explicar, sabe? Inebriadas, sabe? Iludidas por um A golpe galera reagindo às imaginário. notícias falsas, porra. Prisão de Alexandre Exatamente de assim, Moraes, tá é de tudo, é si. tudo. Você ri, você acha graça, você ri, mas depois você se preocupa, porque, porra, são pessoas que têm família, que têm trabalho, porque tem que estar cuidando da vida delas, se preservando, vivendo, e elas estão ali numa seita, num surto coletivo dos maiores. Mas, queira ou não, essas mobilizações deram a Bolsonaro ali uma fresta, né? E essa declaração Fred, dele hoje, fala, Cássio. sobre um parênteses sobre você está falando de acreditar em qualquer coisa. É literalmente qualquer coisa e muitas vezes a própria vontade. O discurso de Bolsonaro, que quase todo um discurso esvaziado, eu estava vendo os prints sobre essas conversas com os grupos identificando como mensagem cifrada. Assim, era basicamente assim, ó, as pessoas queriam acreditar isso. Qualquer que fosse o discurso do Bolsonaro, alguém conseguiria enxergar, ou alguém induziria as pessoas a enxergar e dizer, ó, ele está mandando fazer um protesto. Mas Tipo, teve uma ele não coordenação falou também nada. disso, maestro. Não, então, mas nesse caso, fala assim, eu vou até voltar a devolver a palavra para frente, porque eu não quis só colocar esse parênteses, mas só para dizer assim, que de vez em quando as pessoas, elas querem enxergar também o que elas querem. Assim, Isso o é. cara não falou nada e ia dizer, ó, eu entendi o que o nosso presidente quis dizer, para bom entendedor, meia palavra abaixo. O cara não disse nada, porra. Tipo, É completamente isso, Cássio. Esse negócio de 72 horas começou com um oficial de uma cidade interior que falou, não, aleatório 72 horas. qualquer. E aí viram qualquer coisa assim, vai se pegando. E aí eu chego justamente no discurso. Porque o discurso de Bolsonaro, ele é muito pressionado porque toda a sociedade, inclusive bolsonaristas, inclusive apoiadores de Bolsonaro, estava pressionando para uma palavra que diluísse esses movimentos de fechar as estradas, né? E que ele agradecesse. Também existia uma pressão para que ele agradecesse, né, os 58 milhões de votos e uma pressão para dizer que não vai ter golpe. Ele atende as três pressões. A primeira, de forma muito simplória, mas atende. E as outras, assim, com mais má vontade do que Qual é a Ciro Gomes primeira para que tu tá declarar apoio a falando? Lula. Qual é a primeira? Agradecer 58 milhões de votos. Sim, é. E assim, o resto ele Ou faz seja, a estilo. ele não disse que teve mais votos, né? Isso, Isso. Inclusive, parte do entendimento do STF de que ele aceitou, esse é um desses pontos. Ele cita Complementado com a primeira frase de Ciro Nogueira, que é: Sim, o claro. presidente me autorizou a iniciar Exatamente, a transição. lógico. São frases então, complementares. Assim, as outras duas coisas ele faz como Ciro Gomes apoiando Lula ali. Ele faz no. Diz que o povo está lá, que é espontâneo, que é coisa, mas que não pode, que não é para ser como a esquerda, que não pode impedir o ir e vir, e reconhece ali, diz que vai ficar na Constituição, e vem Ciro Nogueira e oficializa. Né? Então, assim, o discurso dele é um discurso ambíguo, como você falou, mas ali, de uma burocracia extrema na letrelinha e tal, mas ele realmente, ali, aquele discurso contém ali a promessa e o reconhecimento do resultado. Contém ali. Se ele está esperando um agravamento da situação para mudar o discurso, não duvido. Eu até vi rolando no Twitter supostos áudios de Eduardo Bolsonaro, eu não conheço a voz específica, por isso que eu tô dizendo, né? que são movimentos coordenados, Fred. Só para completar, é porque ele é ambíguo a ponto de falar o que tem que ser falado para a esfera oficial, né? Para as instituições, a partir do cargo que ele ainda ocupa, né? E precisa também manter ativa esse núcleo duro dele, quase familiar, que você falou. E aí é onde ele deixa o negócio meio cifrado para doido ler, tá? Que aí é o que Cássio falou. Dentro daquele contexto de viés de confirmação, que o cara está esperando ouvir exatamente uma coisa, aí ele vai ser ambíguo de forma a dialogar com o lado aqui, mas manter a turma da doidice, né, alimentada para continuar engajada. Fred, Essa é a leitura que eu faço dessa ambiguidade do discurso dele. Esse discurso em relação àquele debate que a gente teve, não sei se Celso já tinha saído, que a gente falou, estava eu, tu e Minhoca. As três opções, né? Não. Se
Como é que, se para você, vejam, para você, ou seja, não é que você achou, que a gente discordou naquele ponto, se você... Não, é que eu tinha dado 3 opções, lembrando, eu Sim, tinha mas, dado 3 opções. sim, Você discordou de eu trazer uma opção. Não, pô, eu dei 3 opções e você discordou de eu ter citado uma das opções. Eu estou perguntando por quê? Porque eu achava muito absurda a opção. É isso que eu estou querendo dizer. Não era discordar, porque dizer, que nunca tinha visto nenhum indício daquilo. Foi perto daquela opção ou você acha eu acho que que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é uma tentativa, é o máximo possível que ele chegou. Mas é tardio, tá? Então já não foi, né? Não, então, só para eu falei, se aproxima... aqui a gente, o debate, só para a galera que não viu o debate, isso foi domingo, tá? A gente tá falando, eu estou perguntando agora terça-feira. O fato de ser terça-feira não influencia nisso, não. Influencia, mas eu repito, o que foi o debate? Ele ir para os microfones e acaralhar e dizer que não reconheceria, e era isso. Essa foi a primeira opção que eu dei. A segunda opção era ele meio que... até um pouco do que aconteceu, né? Dá uma de doido, né? Ir calado e ficando. E a terceira era ele se enxergar como fortalecido pelos 58 milhões de votos e tentar ocupar, porque aquilo que a gente está falando de espaços vazios, e tentar ocupar o espaço de ser o líder desse grupo até 2026. Ele ainda é o principal nome da direita, Fred. Então, hoje. Mas assim, ele precisa, porque o que eu falei, Celso, nesse momento, foi o seguinte: um dos motivos que derrotou, eu acho que o Bolsonaro foi derrubado por 2 motivos: pandemia e temor da sua feição antidemocrática. Eu acho que esses 2 itens derrubaram o Bolsonaro. Sim. Tá? Se ele faz uma pandemia ok, e se ele é um cara claramente democrático, não era Bolsonaro. Eu acho que ele teria vencido. Então, ele teria vencido. Então, Mas esse é o ponto que o Celso falou, que eu sempre falo assim, mas aí não seria ele, pô. Isso, exatamente. Então, mas ele poderia ter uma visão, dizer, perdi já, vou passar uma maquiagem aqui, vou reconhecer, vou mostrar que eu sou democrático, não vou fazer grandes exaltações, não, vou dizer, perdi e tal, e a partir de agora sou líder de oposição, tem 58 milhões de pessoas que estão comigo, tá? Que vão acreditar, e eu vou seguir o processo verde e amarelo, Deus, liberdade, pátria, família, aquela confusão toda. Eu acho que ele, inclusive, o que ele falou hoje, se ele fala naquela noite, ele estava mais fortalecido que agora. E aí responde a questão de Cássio. Eu acho que ele pensou nas 3 hipóteses. Sim. As 3 que eu levantei, eu acho que passou pela cabeça dele nessas 40... Foi quantas? 48 horas, né? Por aí. 48 horas. Eu acho que ele passou pelas 3 hipóteses. Eu não consigo. Eu não consigo achar isso. Eu acho ele muito raso para ter pensado tanto assim. É isso que eu falo. Mas cogitou muita coisa, mas já se tem informação da galera que acompanha Brasília de que teve a reunião, que ele reuniu... Tentou, né? Tentou. A galera nem aceitou ir. São 2 reuniões diferentes, né? Que a gente está falando. Ele se reuniu com o núcleo militar e as principais... Mas nessa mesma reunião, os ministros não foram. Isso. E os principais apoiadores não foram, né? Não é essa do STF, não. Foi ainda na segunda-feira, ontem, ele convocou ministros... E a galera não foi, né? E a galera não foi. Pronto, exato. A galera não quis ir. Então, isso, maestro, para mim mostra que ele tentou, ele aventou a possibilidade. Né? Agora, o que é que torna essa possibilidade de golpe, tornou essa possibilidade de golpe também distante? Algo que eu pontuei em outros programas também, que é a ausência de apoio dos Estados Unidos em relação a um golpe militar. Né? O Senado dos Estados Unidos, 2 ou 3 dias antes da eleição, já tinha... A derrota de Trump foi muito importante. Decisiva. Eu estou guardando esse ponto para um gancho. Fred. Que é para falar do apoio internacional. Se eu esquecer depois, aí tu me lembra que é por aqui. Tá? Que é o seguinte... A falta de apoio militar dos Estados Unidos faz com que os militares brasileiros não se aventurem num golpe, mas não significa que não tinha general ali, aliado de Bolsonaro, que não estava querendo. O que não tem é respaldo. Então, isso não esteve na cartela de possibilidade real, mas do campo de tentativa não tem a menor dúvida, não tem nenhuma sombra de dúvida.